A vitória do Lula, eu concordo com o Jamil ali, havia talvez o telegrama preparado para a vitória do Bolsonaro, sim, mas eu acho que houve um alívio também da parte de muitos governos de que, olha, sai esse negacionista, né, e volta a sentar na mesa um presidente de um país que é fundamental nessa história da questão climática e que tinha um papel preponderante em relação a essa discussão, né? Então, Não só o governo do Lula, mas o governo da Dilma também. Da Dilma também, eu acho que o Brasil como um todo tinha um papel. O Bolsonaro foi uma exceção em relação a esse tema, né? Quer dizer, e uma exceção radical demais, né? Sim, sim. E no momento em que todo mundo precisa tratar de que, obviamente, assim como a pandemia, né, mostrou, a questão climática não é a questão de um país, é a questão do planeta. Então, não há fronteiras nesse aspecto, né? E aí foi muito importante para o mundo essa reconhecimento logo da vitória do Lula, porque eu acho que todo mundo estava querendo mesmo, que, olha, a gente está precisando do Brasil de volta nessa conversa, e o Brasil estava fora. Bom, e quem achava que a gente teria alguma folga, né? O Emiliano, por exemplo, depois das eleições, nesse pós-eleições, se enganou completamente, né? 3 dias depois, nós temos protestos bloqueando estradas, com autoridades responsáveis por restabelecer a ordem, agindo de maneira tímida, para não dizer conivente, em alguns casos, né? Teve gente aqui em São Paulo na porta de quartel pedindo intervenção militar, não só em São Paulo. E o governo federal, o presidente, a gente viu, né? Pediu ordem e progresso, falou em ordem e progresso, mas ele pediu ordem e progresso? Não muito, né? Uhum. Como é que vocês estão acompanhando isso? Eu escrevi uma matéria para a Stampa, segunda para terça, imaginando as horas, esse silêncio. Às vezes o silêncio é mudo e às vezes o silêncio não é mudo. O silêncio de Bolsonaro é um silêncio que fazia muito barulho. Imaginando esse presidente nesse palácio maravilhoso, projetado por um arquiteto comunista, Oscar Niemeyer, sozinho, rodeado só do círculo mais estricto dos familiares, enquanto seus colaboradores, muito com uma carreira política que devem a eles, porque Bolsonaro fez eleger muitos deputados, senadores e governadores que faz pouco tempo eram desconhecidos, que começavam a reconhecer o resultado, a dizer pronto para fazer uma transição, e ele sozinho. Então, eu imaginava esse presidente num psicodrama entre a loucura e a razão. Vai prevalecer a razão, então sou um presidente da República, ou sou o Jair Bolsonaro, o tenente do exército que botava bomba no quartel, que queria botar bomba no quartel e queria incendiar. É o fogo ou a paixão? E acho que ele ficou no meio, e nesse meio se joga essa transição, que vai ser complicada, assim como vai ser muito complicado os primeiros momentos do governo de Lula. O apoio internacional vai estar, mas Lula tem que governar no Brasil, e as coisas não são fáceis. O que você acha, Uchoa? Eu acho que, apesar dos 58 milhões de votos no Bolsonaro, eu acho, obviamente, muito importante, é um Brasil bem dividido ao meio mesmo, mas eu acho que, em termos de Congresso, você tem uma vitória não só do bolsonarismo, você tem uma vitória do Centrão. E o Centrão é o Centrão. Ele conversa e convive com quem estiver no poder. Então, eu acho que a dificuldade do Lula que vai existir, mas não é um Congresso bolsonarista. Eu acho que é um Congresso dominado por uma força que já dominou. Talvez um pouco mais forte no sentido de que eles hoje têm os instrumentos, o orçamento secreto, etc. e tal, eles, de certa maneira, estão mandando mais do que o Centrão já mandou, oficialmente, digamos assim. Mas isso causa uma dificuldade. Mas o Lula tem muita experiência e conhece muito bem essas pessoas, né? Já conviveu muito bem com essas pessoas. E eu acho que também ele tem ainda o STF. Quer dizer, eu acho que a questão do orçamento secreto, que eu acho que é a questão principal em relação ao como utilizar o dinheiro do governo federal, eu acho que ele ainda tem uma cartada de falar no STF se é constitucional, né? O legislativo, digamos, se apossar tanto do orçamento do executivo, né? Então, eu acho que essa conversa vai ser talvez a conversa mais rápida, essa discussão, melhor dizendo, que vai já ser na transição. Na transição e, com certeza, nos primeiros meses do governo do Lula. Mas eu acho que ele tem capacidade para gerir isso. Tem uma frase